Olá, meus amigos, Pastor Orestes passando aqui para falar com você. Você entrou aqui no nosso canal, você vai acompanhar essa mensagem. Se essa mensagem abençoar a sua vida, compartilha com seus amigos. Aleluia! Boa tarde, povo de Deus. Sejam bem-vindos, pode sentar. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Amém? Por isso que nós estamos aqui. Porque a presença de Deus, ela tem se manifestado na nossa vida e tem nos dado a capacidade de continuar a nossa caminhada. Glória a Deus. O mês de fevereiro começou. E nesse mês de fevereiro, nós iremos falar com você sobre céus abertos. Amém, gente? Os céus estão tão abertos que está descendo chuva. Não é? E que desça essa chuva, e não apenas a chuva torrencial, a chuva física, mas as bênçãos espirituais também desçam sobre a sua vida. Diga amém por isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. E nós vamos estudar a partir do versículo de número 13. Você já conhece um pouquinho da história, que vai falar do batismo de Jesus, mas eu quero explicar para você um pouquinho antes disso, que Jesus ele veio para cumprir uma promessa, para cumprir um propósito. Essa é a verdade. Para Deus. Ele nasceu, não fruto da carne, não fruto do homem, mas fruto do Espírito Santo. Ele tinha mais ou menos 29 anos e um pouquinho, 30 anos de idade, quando ele vai passar por esse processo aqui do batismo nas águas. Aí, quando ele chega diante daquele homem chamado João Batista, que era o que ia preparar o caminho do Senhor, né? Aquele que prepararia o caminho para ele, ele tem aquela visão espiritual, né, da obra que estava por vir. E João Batista, olhando assim de forma natural, ele ficou até um pouco constrangido, porque quem era ele, né, perto do Senhor? Mas ele entendeu e cumpriu aquela justiça. Aí eu queria ler com você o seguinte, Mateus 3,13, diz assim, vamos ler? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele fez o quê? E ele permitiu, ele deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aquela foi a segunda manifestação da Trindade de Deus, assim de forma direta. A primeira aconteceu lá na criação, né? Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não estava sozinho, estava ali a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que o Deus Filho, Deus Espírito Santo ainda não manifesta. Só Deus era manifesto naquela época. Agora, na nova aliança, Jesus vai passar pelo processo do batismo. Quando ele chega diante de João Batista, o João Batista fala, eu que careço de ir até você e o Senhor vem até mim? Ele disse, me deixa por agora, porque eu preciso cumprir essa justiça. Eu preciso cumprir essa etapa do meu propósito. Precisava ser batizado para que ninguém chegasse e olhasse para ele e dissesse, mas você manda batizar e você não é batizado? Né? Então Jesus ele tinha ali todo aquele desejo de cumprir a justiça de Deus. Mas o interessante está no após isso, né, que é o versículo 16 que eu quero comentar com você. Versículo 16, vamos lá? 3,16. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Falei para você aqui que esse mês nós vamos ver céus abertos, né, sobre a nossa vida. E nós precisamos entender uma coisa. Quando Deus ele abre os céus, ele abre os nossos olhos espirituais, nós conseguimos ampliar a nossa visão espiritual, nós temos que entender que depois disso pode haver algumas oposições.
E é o que muita gente às vezes não entende. Muitas pessoas que pensam, os céus estão abertos sobre a minha vida, agora vai ser só facilidade. Ou não. Pode ser que agora tenha mais dificuldades ainda. Porque na trajetória da vida de Jesus, os 29 anos, os 30 anos anteriores que ele viveu, teve a perseguição lá quando ele era criança, né? Quando ele era bebê. Mas depois disso ele teve apenas discussões com os religiosos. Trabalhava comumente como qualquer outro homem. Até então ele não tinha tido uma afronta direta. Mas a partir desse momento, que ele tem essa ligação direta com Deus agora, os céus estão abertos para ele, agora a intensidade das lutas vão aumentar. E como pessoas de Deus que nós somos, nós temos que ter essa percepção de quanto mais você vai se aproximando de Deus, quanto mais você vai crescendo espiritualmente, quanto mais você vai vendo Deus operar na sua vida, mais oposições vão se levantar. Mais coisas vão tentar complicar a nossa caminhada. E isso é normal. Amém, gente? Pastor, por que é normal? Porque você vai ler comigo, vamos para o capítulo 4, versículo 1, né? Terminamos aí o versículo 17. Uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí vem o capítulo 4, versículo 1. Você já conhece tanto, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, e esse Espírito está com letra maiúscula. Amém? Na sua Bíblia está assim, com letra maiúscula? Então, diz aí. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, com letra maiúscula, né? Ao deserto, que era o Espírito Santo de Deus, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então veja você. Ele vê os céus abertos, o Espírito de Deus descendo sobre ele, a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele teve aquela confirmação das coisas que estavam se cumprindo na vida dele. Mas logo em seguida, ele é conduzido por esse mesmo Espírito de Deus para ir para o deserto, e lá ele vai ser o quê? Tentado. É por isso que eu falei para você, que os céus estão aqui, abertos para mim e para você. Aquilo que você pedir, aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Aquilo que você buscar, você vai receber. Nós temos uma aliança com ele. Só que no meio dessa aliança, no meio desse crescimento, dessas coisas de que Deus está confirmando na nossa vida, vão ter desertos, vão ter complicações. E a gente precisa estar preparado para isso. Eu não vou ler todo aqui o contexto, porque a leitura é muito extensa. Mas você já sabe o que acontece. Jesus está ali, aí vem o diabo e começa a tentar ele. Você não está com fome? Ele estava 40 dias e 40 noites em jejum. Quando ele percebeu o deserto, aquela dificuldade que ele ia ter que enfrentar, o que ele fez? Ele começa a se consagrar. Ele começa a se preparar para as coisas que teriam de enfrentar. E a gente sempre comenta com as pessoas, né? A gente precisa se preparar para as coisas que estão por vir. Eu sei que muita coisa vai acontecer, o ano está apenas começando, né? Vencemos o primeiro mês e estamos iniciando o segundo. Mas até o dia 31 de dezembro, para virar para o próximo ano, muita coisa vai acontecer. E não só estou falando desse ano, mas nós não vamos morrer agora, diga graças a Deus. Nós vamos ter muito tempo de vida ainda, a gente não sabe, né? Mas nós projetamos isso. Queremos ter muitos anos de vida, estamos contribuindo para isso. Tem gente que nem tanto, né? Mas tem gente que está contribuindo para isso, para que seus dias se prolonguem, para que ela tenha uma vida abençoada. Mas isso nós vamos passar por muitos desertos. E quando passar por eles, se eu não estiver preparado, se eu não estiver consagrado, as tentações vão vir, e vão me sucumbir, vão me engolir. Eu me lembro do Davi, quando ele faz a oração lá nos Salmos, ele fala: se não fosse o Senhor, os meus inimigos já teriam me engolido vivo. O diabo tem um ódio da nossa vida, gente. Que nós estamos aqui, nós erramos, pedimos perdão, Jesus nos perdoa, lava a nossa vida. Domingo que vem a Santa Ceia, vamos estar aqui ceando. Nós estamos com a nossa vida ligada a Deus. E Ele não tem mais propósito de salvação. Acabou para Ele. Ele tem um ódio ferrenho na nossa vida. E Ele está disposto a fazer o que for possível para nos destruir. E o deserto vai fazer parte do nosso processo da vida. Só precisa estar ligado com Deus e se consagrar, como Jesus. Porque quando veio a tentação, o que o diabo diz? Você não é Deus? Então mostra que tu é Deus. Transforma essas pedras aí em pães. E Jesus tinha o quê? A palavra. Tanto é que ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí vem o diabo, leva ele lá para um local.
e disse: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Vai dar ordem aos teus anjos, você vai dar ordem aos anjos, e ele vai vir aí a teu favor e vai te socorrer. É o que estava lá no Salmos 91, versículo 11, né? Aí Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Falou que estava lá em Deuteronômio. Nós não podemos tentar o nosso Senhor, o nosso Deus. Aí vem o diabo a terceira vez, leva ele para o alto e diz: olha, tudo isso aqui eu vou te dar se prostrado me adorar. Ele diz: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele se prestará culto, não a outro. Não negocio a minha adoração a nenhum outro senão só a Deus. Aí diz a palavra que depois daquela tentação, depois daquelas coisas que sucederam ali, aí vem o anjo de Deus, que o diabo foge. Amém, gente? Chega uma hora que ele foge, Deus vai trazer o escape para a nossa vida. Foge aquela tentação, acaba aquele período ali de provação, e vem os anjos de Deus e faz o quê? E nos serve. Se nós ficarmos firmes na palavra, se ficarmos firmes na promessa, né, de que Deus está com os céus abertos para fazer algo por nós, mesmo que as tentações sejam fortes, elas não terão domínio sobre a nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Eu queria abrir com você no Evangelho de Lucas, vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas também, capítulo de número 4. Vamos lá? Capítulo de número 4. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 14. Lucas 4, 14. Diga graças a Deus. Você está entendendo até aqui? Então tem escape para aquele que serve a Deus. Estou no meio do deserto. Fui levado por quem? Pelo próprio Espírito. Tem gente que pensa: eu estou no deserto, será onde foi que eu pequei? Às vezes não pecou em nada. Diga graças a Deus. Você está com suas mãos limpas, ó. Seu coração está livre, sua alma está em paz. Mas eu estou passando por lutas, pastor. As mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Todo mundo passa por luta. Passa ou não passa? Quem aqui que não tem nenhuma luta, que levanta a mão aí? Alguém? Eu queria só parabenizar, mas não tem, né? Todo mundo está passando por alguma luta. Todo mundo está passando por alguma situação. Se não é nossa, mas de alguém próximo nosso. Isso nos atinge ou não? Atinge muito. Atinge muito. Mexe conosco. Aí diz assim, ó, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em redor. Versículo 15. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. 17. Pode dar sequência aí. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a apregoar a liberdade aos cativos, e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdades os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Segue. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Aí vem o versículo de número 21. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Prestem atenção no detalhe. Depois daquela tentação, depois Jesus voltou lá para essa região, né? Região de Nazaré ali. Foi para cumprimento da palavra, né? Que ele voltou para Nazaré. E lá ele fica. Lá ele está realizando uma obra para Deus. Aí, como era de costume dos judeus, né? Geralmente o sábado eles estavam lá na sinagoga. Ele foi para a sinagoga. Ele pegou as escrituras, abriu ela e abriu lá no profeta Isaías e começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu e tal. Ele vai falar lá, os céus estavam abertos sobre ele, né? Aí depois disso, depois que ele terminou de ler essa escritura, ele falou no versículo 21. Então começou a dizer, isso ali já não era mais da leitura. Ele falou dele: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Aquelas pessoas que ouviram aquele recado que Jesus estava trazendo na sinagoga naquele dia, eram pessoas que estavam sendo testemunhas oculares
de algo que havia sido profetizado lá atrás pelo profeta Isaías, estava se cumprindo diante deles ali, diante dos olhos dele. Jesus, o Cristo, havia nascido com aquele propósito, agora ele já estava, com 30 anos de idade, e ele já tinha iniciado a sua missão, que seria de 3 anos e meio mais ou menos, até o dia da morte, até o dia do crucifixo, até o dia dele pagar o preço dos nossos pecados. Mas ele começa ali aquela missão, de fazer aquela obra. Aí ele chega, ele abre, explica para as pessoas e diz: olha, vocês hoje são testemunhas. Vocês são testemunhas de que os céus estão abertos aqui e essa escritura se cumpriu agora. Estou aqui. As pessoas olharam aquilo e ficavam maravilhadas das coisas que estavam acontecendo, de como ele sabia expor aquele assunto, de como ele falava com autoridade e não como os escribas. Tem outras passagens da Bíblia que falam, que as pessoas admiravam porque ele falava com autoridade, com propriedade acerca daquele assunto. Ele não falava como os escribas e os fariseus, que ele falava de algo que não era próprio. Eles tentavam transmitir algo que eles mesmos não criam. Ou eles jogavam encargos pesados sobre as pessoas que nem mesmo eles praticavam. Eles viram: esse homem é diferente. Por quê? Porque ele fala com autoridade acerca do assunto, ele domina essa ferramenta chamada a palavra, chamada a lei, que era o que era na época, Era a lei. Aí ele trouxe tudo aquilo, falou, as pessoas ficavam admiradas, elogiavam com certeza. Só que aí vem a continuação, versículo de número 22. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam da palavra de graça que saía de onde? Da sua boca. Aí depois diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que tens, tudo que ouvimos, para que tudo que ouvimos tenha sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido aonde? Na sua terra ou na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de quê? De ira. E levantando-se, fizeram o quê? O expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, fez o quê? Retirou-se. Veja que as pessoas se maravilhavam das palavras que ele pregava, das coisas que ele realizava, dos sinais que sucedia por intermédio dele. Mas logo em seguida elas começaram a dizer: mas não é esse filho de José? E o filho de Maria? As mesmas pessoas que estavam ali naquele exato momento, mostrando que ele era uma autoridade, que ele tinha propriedade naquilo que falava, eram pessoas que daqui a pouco elas mudaram de opinião. Elas mudaram de opinião acerca da pessoa de Jesus. E olha que ele não cometeu nenhum erro. Ele não tinha cometido nenhuma falha. Ele estava ali na mesma condição. E as mesmas pessoas agora elas começam a apontar. Ele vai falar. Ele vai dar o exemplo, que teve um período em que houve uma seca, houve um período de fome, lá no período do profeta Eliseu. E não teve ninguém que foi visitado, a não ser uma mulher viúva lá em Sarepta. Todos os que estavam ali naquela região, naquela época, ninguém foi visitado. Só aquela mulher. Mas por que ela foi visitada? Porque quando ela teve a oportunidade de estar diante da autoridade do profeta Eliseu, ela reconheceu quem ele era. Ele chega lá e ele pede para ela. Lembra que ela só tinha uma farinha, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Tempo de seca, tempo difícil. Ela disse: eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho, vamos comer e vamos morrer. Na hora que ela fala aquilo, o homem de Deus disse: olha, primeiro você prepara um para mim. E aí depois você prepara para ti e para teu filho. Pois ela imediatamente respeita a autoridade que estava sobre a vida daquele homem.
do profeta Eliseu. E ela faz um bolo para ele. E diz a palavra, Elias, né? Ela faz o bolo para o homem de Deus. E ele vai lá e come. E ainda ficou para ela botija cheia e não faltou a farinha. Ela comeu por muito tempo. Por que ela foi visitada? Porque ela reconheceu a autoridade que estava sobre a vida do profeta. Ele estava dando esse exemplo. Aquelas pessoas não estavam reconhecendo a autoridade que estava sobre ele. Só estavam olhando para as palavras de sabedoria que ele tinha. Mas não reconheciam a autoridade dele. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida hoje, irmãos. Se nós não tivermos esse reconhecimento de quem é Deus na nossa vida, de que os céus estão abertos à nossa disposição, se eu for uma pessoa de consagração, de vida no altar, eu oro aqui, eu acredito em Deus, Ele me responde. Se eu não tiver essa vida de reconhecimento a Deus, as coisas não vão acontecer conosco. Vai passar ano, vai entrar ano, vai passar os 3 anos e meio lá da seca lá, e muita gente padeceu necessidade e ela não. E ela não, ela creu. Ela aceitou aquela palavra. Aí eu vou com você pro versículo 28 novamente. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, né, que ele estava pregando, fizeram o quê? Se encheram de ira. Jesus dá um exemplo para tentar abrir os olhos dele. E o que eles ficam? Revoltados. Eles ficam irados com aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava tentando alertar, abrir os olhos, mostrar que eles precisavam conhecer a autoridade que estava sobre ele. E que se eles concordassem com Jesus, os céus iam se abrir para eles também. Mas o que eles fazem? Ficam irados. Ficam revoltados. Como infelizmente tem muita gente que às vezes não entende isso. Que às vezes a palavra vem, às vezes fere um pouquinho aquilo que a pessoa costuma fazer, praticar. Isso não é para o mal da pessoa. Isso é um remédio para o quê? Para sarar a alma dela. Deus quer fazer um bem pela pessoa. Mas a pessoa só entende o quê? Que é um mal. Que por que estão fazendo isso com ela? Por que tem que tirar dela alguma coisa? Se ele mandou, tem que tirar determinadas coisas, quem somos nós para não obedecer? Se não obedecemos, o problema vai ser nosso. Porque ele está deixando para nós a oportunidade de querer nos beneficiar. E tem gente que Deus está querendo beneficiar, ela está deixando de lado. É o caso dessas pessoas aqui. Estavam todo mundo na sinagoga lá. Aí vem a palavra. Porque a palavra falou um pouquinho, mexeu um pouquinho no ego deles. O que eles fazem? Ficam revoltados. Ficam chateados. Por que ele está falando desse assunto? É tipo, às vezes na igreja a gente comenta determinadas coisas. E às vezes são exemplos que a gente já viu, coisas que já aconteceram. E justamente com a intenção de quê? De abrir os olhos das pessoas para que ela se liberte de determinadas coisas. Às vezes nem sabemos da história da pessoa, nem caso nenhum. Tem casos que a gente já conhece mais de perto. Mas não é usando o caso da pessoa, coisa parecida. É dando um exemplo. Não estamos especificando o nome, só dando um exemplo para a pessoa fazer o quê? Entender que ela precisa reconhecer. Porque se não reconhece, irmão, vem a sair aqui. Aí o céu se fecha para a pessoa. Porque sem entendimento, se ela não tem o entendimento daquilo que Deus quer fazer na vida dela, os anos vão passar e nada vai acontecer. A nossa diferença do ímpio lá fora não é nenhuma. É todo mundo igual. Não tem diferença nenhuma. Eu só enxergo o que o ímpio enxerga. E parece que a palavra lá de Malaquias não teve eficácia na minha vida. Ele falou lá em Malaquias, no 3,18, ele disse: outra vez vereis e eu olharei a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve para aquele que não serve a Deus. Essa diferença tem que existir, gente. Não é querer ser melhor do que ninguém. Mas essa diferença da pessoa que serve para o ímpio lá fora, ela tem que existir. Se ela não existir, o Senhor disse: nós somos pior do que um aborto. Coisa séria. Aí vem o versículo 29. E levantando-se, o que eles fizeram com ele? O que eles fizeram, pessoal? O expulsaram da cidade. Não foi só da igreja não, expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali fazer o quê? O precipitarem. Jesus venceu aquele período do deserto lá, nós falamos lá atrás, né? A tentação do diabo. Mas dentro da congregação, dentro da tenda, dentro do local ali onde ele estava abrindo as escrituras para abrir os olhos das pessoas, para tentar ensinar para eles alguma coisa, lá dentro também as pessoas
prepararam um deserto para Jesus. Vamos pegar ele e vamos precipitar ele lá embaixo, no despenhadeiro. Só por conta dessas palavras dele. As pessoas, elas não têm esse desejo de obedecer, de servir, de honrar e de não respeitar aquilo que é determinado por Deus. Aí elas querem fazer, elas querem matar, elas querem apontar algo contra quem está fazendo, contra quem está no caminho. É sempre assim. Você está fazendo certinho. Você tem exemplo às vezes dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade. Você está lá, você não tem nada contra aquele amigo, aquela pessoa de lá de fora. Mas vai você falar para ela que ela está errada, que aquela prática dela é prostituição. Ela está namorando com uma pessoa e dorme junto. Você fala, amiga, isso é pecado. Por causa desse pecado você vai para o inferno. O que a amiga vai querer? Eu te mato, miserável. Não, mano. Vai querer matar a pessoa. Mas ela quer matar por quê? Porque ela não quer obedecer a palavra. Como se ela matasse a pessoa, a palavra ia mudar. Não vai mudar. Tem a palavra do Senhor que diz, olha, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Elas vão de se cumprir. As palavras vão se cumprir, irmão, não tem jeito. Queira alguém concorde ou discorde, a palavra vai se cumprir. Queira alguém ache ruim ou ache bom, a palavra vai ter que se cumprir. Ela tem livre curso. O diabo não tem poder de mudar isso. Ele tem poder de mudar a cabeça das pessoas. Mas a palavra não. Essa aqui está intacta. As pessoas tentam agora, vamos precipitar ele lá embaixo. Nós não concordamos com ele. Não é porque você concorda com alguém que você vai ter que querer a morte da pessoa, né? Não. De jeito nenhum. Já viu aquele ditado? Você não quer? Então eu vou para quem quer. Se tu não quer, tem quem queira, né? Era assim que Jesus fazia. Teve nesse mesmo lugar aqui, em Nazaré, que era o lugar onde ele tinha lá a sua família, onde ele foi criado, onde ele cresceu. Um determinado dia ele chega lá e ele começa a orar por algumas pessoas. Ele só consegue realizar ali alguns poucos milagres. Já foi próximo da sua crucificação. Ele volta, ele passa por Nazaré. Ele chega lá, ele começa a pregar a palavra. Ele cura alguns poucos enfermos, e isso porque impôs as mãos. Porque se só falasse, talvez não acreditavam, né? Mas porque ele impôs as mãos, fez algumas orações, alguns poucos foram curados. Mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali, por conta daquele povo era incrédulo. Aí ele sai da cidade, e o que ele faz? Sacode o pozinho do sapato, ó, e segue. Já que eles não queriam, ele não podia perder tempo, ele tinha que ir para lugar que alguém que quisesse. Para alguém que tinha interesse naquele recado. Para alguém que iria receber aquela palavra. Por isso que a gente hoje também tem que ter muita noção das coisas. Tem gente que às vezes fica insistindo. Quando é familiar, eu não digo nada. Tudo bem, tem que insistir mesmo. É familiar nosso, está ali do nosso lado. Mas tem pessoas que você já conversou, já orientou, já deu a palavra, já chamou para conversar, né? Amigo seu do trabalho, colega da rua, ou coisa parecida, às vezes até familiar, de perto ou de longe. Já conversou, já tentou abrir os olhos das pessoas para mostrar que o caminho é Jesus. O propósito é esse, a pessoa não quer, você segue a sua caminhada. Tem gente que às vezes está só esperando uma palavra para tomar uma decisão. E a gente fica perdendo tempo com quem não quer. Perdendo tempo com quem, infelizmente, só está atrasando o propósito, né? Que, infelizmente, não quer nada. Deixa a pessoa sofrer um pouquinho. Na hora que as coisas apertar, ela vai dizer, ai meu Deus, que é assim que acontece, né? Tá tudo bem, tá tranquilo. Aí na hora que o negócio aperta, promete para Deus mundos e fundos, né? A pessoa está hospitalizada, por exemplo. Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou evangelizar. Saiu e até hoje Deus não vê o evangelismo dela. Ela vai dizer, não, esse período agora não dá por causa da chuva, né? Mas depois que passa o período da chuva, não dá por causa do cansaço. Aí quando termina o período lá, ela, não, estou cansado. É porque é final de ano agora, final de ano é mais corrido. Sempre tem uma desculpa. Então eles queriam precipitar Jesus e matá-lo. Aí Jesus diz no versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, fez o quê? Retirou-se. Jesus teve um escape ali, né? Saiu. Ele disse, eu não vou ficar aqui não, porque se eu tentar discutir com eles alguma coisa, vai ser pior. Se você tentar discutir determinadas coisas, é tipo discutir religião por aí afora com as pessoas. É besteira, né? Você é cristão, a pessoa é um católico.
é o cristão católico, né? É o cristão entre aspas. Acredita em Jesus, mas de uma forma que não é a correta, né? Tem muita coisa que está fora das escrituras que eles praticam lá. Aí você vai tentar discutir com a pessoa. Você se chateia, você deixa a outra pessoa de lá revoltada, aí você ofende a pessoa. Ofende ou não? Ofende. É aquele negócio complicado que é melhor nem discutir. É melhor simplesmente você deixar e seguir. Dá só o exemplo como testemunho. Acabou. Segue a trajetória. Segue a trajetória, porque infelizmente tem gente que não vai tomar a decisão de mudar. E a gente precisa reconhecer isso. Então, o que nós precisamos ter como meta para a nossa caminhada? Entender que os céus estão abertos, mas o mesmo Espírito de Deus que abriu os céus para Jesus e veio sobre ele, foi o mesmo Espírito que permitiu ele ir para o deserto. E lá no deserto, ele não tinha que ficar preocupado, né, com as pessoas que iriam concordar ou discordar dele. Ele tinha uma missão para cumprir. E a missão era levar a mensagem. Era trazer salvação. Se as pessoas iriam aderir para a vida delas ou não, isso é uma outra questão. Por isso que ele se retira dali e ele vai para um outro lugar. Aí eu quero comentar com você sobre esse milagre. Versículo 31. Vamos lá? Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E se admiravam de sua doutrina, porque a sua palavra era com o quê? Com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso aqui me deixou um pouco... né? As pessoas rejeitaram Jesus, não reconheceram ele, não respeitaram a autoridade dele. Ele chega em Cafarnaum, ele entra em determinado lugar, está lá uma pessoa endemoniada. E na hora que ele chega, que ele tem contato com aquela pessoa, o demônio já logo se apresenta. Que tenho eu contigo? Viestes aqui me atormentar, Jesus o Nazareno. Aí fiquei analisando. Jesus vem para aquele povo, eles não reconhecem. Aí os demônios vão lá e reconhecem Jesus. E os demônios estão reconhecendo Jesus mais do que as pessoas. Os demônios, eles reconhecem as pessoas, a Jesus mais do que as pessoas. Diz a palavra que ele estremece, né? Ele tem tanto receio, medo da autoridade do nome de Jesus, da autoridade de quem é Jesus, que ele estremece. E por que as pessoas que estão aqui lutando pela sua salvação, que estão se preparando para uma eternidade, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Tem gente aqui que já está um pouco madurinho, a gente não sabe se vai ser daqui a 10 anos, se vai ser daqui a 20, mas pela lógica é isso. Pela lógica é isso. Como está a nossa preparação? Reconhecemos mesmo Jesus de verdade? Ou só de forma religiosa, como alguns? Que um determinado dia vem, que quando tem um culto especial aparece, mas que não dá continuidade a isso no seu dia a dia. Né? Essa é uma das coisas que foi deixando Jesus um pouco preocupado, porque o povo dele lá não reconheceu. Ele vai para Cafarnaum, chega lá, o demônio começa a manifestar, começa a exclamar: que tenho eu contigo, Jesus Nazareno, vieste atormentar-nos. Aí vem o 35. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Jesus foi fazendo essas obras. Jesus foi realizando, foi manifestando esses milagres, num ambiente em que aquelas pessoas reconheceu quem ele era. E é isso que eu quero que você guarde no coração hoje. Nós precisamos reconhecer: os céus estão abertos. Eu vou passar por algumas lutas, isso é normal. Se prepare para elas. Que quando ele estava no deserto, ele estava de que forma? Consagrado.
Vieram aquelas situações ali? Vieram. Mas ele soube se sobressair? Soube. E com autonomia. E sem ferir? E com autonomia. Vieram lá e começaram a louvar, a agradecer. Que sabedoria é essa? Aquela coisa toda. E ele não ficou se sentindo bem com aqueles elogios. Não ficou, que bom que estão me elogiando. Simplesmente ficou em paz. Porque logo em seguida eles começaram a dizer, mas não é o filho de José? Filho de Maria? E aí quando ele começa a trazer aquele provérbio lá, começou a falar sobre aquele contexto, né, da história lá do profeta daquela época, que a mulher reconheceu quem ele era, dando exemplo, né, dele ali que as pessoas não estavam reconhecendo quem ele era, imediatamente disseram, vamos apedrejar, vamos derrubar ele aqui desse cume do monte, vamos precipitar ele aqui, não vai ter chance para ele vai morrer. Ele simplesmente, já que não me querem, seguiu o caminho. E lá na frente, tem gente precisando. E ele liberta aquele homem que estava precisando de cura. Amém, gente? Se ele ficasse ali perdendo tempo com aquelas pessoas, será que o milagre ia acontecer com aquele demoniado lá? Com certeza não, isso é verdade. Com certeza não. Ele ia ficar perdendo tempo ali, iria perder a oportunidade de ajudar alguém a curar. E pode ser o nosso caso hoje. Tem muita coisa para ser feita. Fique parando onde Deus quer que você dê continuidade. Eu estou passando por alguns desertos, tempo difícil, é normal para todo mundo. Passar por deserto é uma coisa comum a todos. E só precisa entender que mesmo no deserto os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Porque Jesus fez tantos milagres, tantas coisas aconteceram naquele período. Vou citar 2 aqui para você apenas. Teve momentos que Jesus estava ali com a multidão. O pastor pregou isso aqui alguns dias atrás. Estava lá a multidão toda reunida. E aí Jesus vem, começa a pregar para aquelas pessoas. E passou-se ali alguns dias, lá no Sermão do Monte. Aí vem os discípulos e diz, Senhor, despede a multidão, porque já está ficando tarde, não tem lugar aqui para eles procurarem alguma coisa para comer. E lá Jesus disse, vocês vão dar de comer para ele. Aí vem um dos discípulos e fala, mas não temos condições de 200 dinheiro de pão, não dá para abastecer todo esse povo. Aí ele falou, mas você não tem nada? Aí veio um outro discípulo lá e trouxe. Olha, um rapaz ali tinha 5 pães e 2 peixes. Trouxeram, apresentaram ali. Jesus olha para o céu, apresenta a Deus os 5 pães e os 2 peixes, dá na mão dos discípulos e manda eles distribuir. Os céus estavam abertos ou não estavam? Extremamente aberto. Porque ele apresenta aos céus e vem a resposta imediata. Aí tem aquele milagre do Lázaro. Lembra? Lázaro morreu. Lá de Betânia. Amigo de Jesus, né? Vamos usar esse termo. Amigo de Jesus. Porque as 2 irmãs dele eram amigas também, né? A Marta e a Maria. E o Lázaro. Jesus sempre passava por Betânia, tinha que entrar na casa deles lá para conversar. Aí Jesus está lá diante do túmulo, todo mundo triste, o Lázaro morreu, todo mundo sofrido, as irmãs. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Todo mundo lá melancólico, aquela angústia toda. Ele disse, manda rolar a pedra. Ele faz uma oração. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que os céus estão abertos. Mas para que eles creiam que foi o Senhor quem me enviou, eu vou dar uma ordem aqui nesse mundo espiritual para o Lázaro. Eu sei que sempre o Senhor me ouve. Aí ele fala pro morto lá no túmulo. Lázaro, vem para fora. Abriram lá, e lá vem o homem. Todo mumificado, né? Vem, desce ali, todo mundo olha, abismado. Ele não já estava de 4 dias sepultado? E agora ele está vivo igual qualquer um de nós? Soprando, né? Com fôlego de vida? Mas é porque os céus estavam abertos sobre Jesus. Tudo que ele pedisse, as coisas iam acontecer. E é assim comigo e com você hoje. O dia que você tomar uma decisão, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o céu se abriu para você. Amém? No dia que você disse, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, você desceu as águas do batismo, você tomou uma decisão séria, eu não vou mais praticar coisa errada, vou viver para Deus. A partir daquele momento, os céus se abriram para você.
Ah, mas eu passei por tanta luta. Jesus é o exemplo. Depois de ser batizado, logo ele foi levado para o deserto para ser tentado. Ele não foi pelo diabo, não. Quem levou foi o Espírito de Deus. E o Espírito leva para o deserto para ensinar, tá bom? Amém, gente? E nos desertos da vida nós aprendemos muita coisa. Aprendemos ou não? Eu acredito aqui que a maioria de nós somos calejados por conta do deserto. Aprendemos muita coisa, se tornamos mais resistentes por conta dos desertos que nós passamos um dia. Se não fosse eles, nós seríamos aquelas pessoas que qualquer coisinha choravam. Qualquer coisinha nós vivíamos sofrendo. Estou sentindo uma dor no corpo, não vou na igreja. Porque ela não passou por um deserto. Quem já passou por desertos sérios sabe que isso não é nada. Uma dorzinha que ela sente. Sabe que não é nada. Eu quero orar com você hoje em cima dessa palavra. Vamos orar durante todo o mês de fevereiro. Os céus estão abertos. Se você pede, Ele vai enviar bênçãos para você. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus por isso. Aleluia.